Biológicas da UFRJ. E eu vou apresentar o trabalho Avaliação do processo de decomposição foliar em riacho amazônico impactado por sedimento fino para o 17º Congresso Nacional do Meio Ambiente. O processo de decomposição do material orgânico alóctone proveniente da mata ciliar de ecossistemas aquáticos lódicos é de extrema importância para a ciclagem de nutrientes e para a manutenção do metabolismo desses ecossistemas. Para riachos naturais não impactados, esse processo é muito bem conhecido pela literatura. Porém, ele pode não funcionar exatamente dessa forma em riachos impactados pelo aporte de sedimento fino. Dessa forma, o objetivo desse experimento foi de investigar como o sedimento fino, proveniente de um impacto antrópico, pode modificar o processo de decomposição foliar em um riacho tropical. O experimento foi realizado em 3 trechos de 2 riachos, sendo 2 trechos de um riacho impactado pelo aporte de sedimento fino e um trecho natural, que foi utilizado como referência. Coletamos então folhas senescentes da espécie vegetal Caraipa densifolia nas margens dos riachos, e as folhas foram inseridas em literbags de malha fina e em literbags de malha grossa. Os literbags foram imersos apenas em áreas de remanso e foram coletados depois de 5, 10, 15 e 20 dias de exposição, para que os detritos foliares fossem pesados e para realizar a taxa de decaimento foliar. Os resultados indicaram baixa taxa de decomposição foliar para a espécie Caraipa densifolia em 20 dias de experimento, e não houve diferença significativa na massa final entre os trechos estudados. No trecho natural, os valores da massa foram mais constantes. Houve um aumento da massa entre os dias 5 e 10, provavelmente devido à colonização por micro-organismos. Já nos trechos impactados, os valores de massa foliar variaram bastante, e em todos os tempos de retirada, houveram réplicas que apresentaram ganho de massa. E esse ganho de massa foi devido ao sedimento fino que ficou aderido à superfície foliar. Assim, concluímos que o aporte de sedimento fino pode alterar a taxa de decomposição foliar, provocando ruídos na perda de massa foliar pela aderência do material inorgânico fino. Esse quadro pode inviabilizar o método tradicional de avaliação. Gostaria de agradecer a toda a equipe do Congresso Nacional do Meio Ambiente pela organização que possibilitou esse evento online e agradecer também ao Laboratório de Limnologia da UFRJ, à Vale pelo financiamento e todo o apoio, e a todos que contribuíram para a realização desse trabalho. Me chamo João Clemer Ananias de Souza Júnior, sou graduado em enfermagem pela Universidade de Pernambuco e sou aluno de mestrado pelo programa de pós-graduação em Ciência e Tecnologia Ambiental pela Universidade de Pernambuco também, na UPE, Campus Petrolina. Bem, estou aqui para apresentar o trabalho desenvolvido pela nossa equipe, trabalho intitulado de Efeito do extrato de jurema preta micorrizada sobre larvas de Aedes aegypti. Bem, a Mimosa tenuiflora é uma planta nativa da Caatinga. Ela é popularmente conhecida como jurema preta. A prospecção dos metabólitos presentes na jurema preta atrai interesse de diversos estudos. Vários estudiosos já conferiram atividades dos seus extratos, como atividade antibacteriana, atividade antifúngica, sendo uma planta promissora. Por outro lado, os fungos micorrízicos avasculares, estes formam uma associação simbiótica mutualística com a maioria dos vegetais. Eles são habitantes comuns do solo. Ele é um biotrófico obrigatório e que na associação nas raízes de plantas, eles em troca recebem fotossintases e fornecem à planta uma maior absorção de nutrientes e de água. Nutrientes estes, até nutrientes com baixa motilidade no solo, como é o caso do fósforo. E essa associação, além de ter esses benefícios como maior aporte nutricional, maior biomassa da planta, também há uma alteração do metabolismo da planta. A fisiologia da planta é alterada, mesmo que na raiz, mas ela é alterada, em que há uma alteração nos metabólitos secundários. Algumas espécies vegetais, inclusive as da Caatinga, já se tem trabalhos que observa-se que alguns isolados de FMA conseguem alterar a quantidade de compostos bioativos. Então, dessa forma, a aplicação dos FMA é uma alternativa para a maior produção
de compostos bioativos. E por outro lado, temos o Aedes aegypti, popularmente conhecido como mosquito da dengue, que é uma espécie de mosquito, que é um vetor responsável por doenças como dengue, chikungunya, febre amarela, zika vírus, e que a proliferação desse mosquito tem sido um problema de saúde pública, sendo esse vetor o responsável pela disseminação dessas doenças. Portanto, o vetor ainda continua sendo alvo para eliminação e controle. As maiores formas que observaram-se de eliminação e controle é o controle químico, que ele é amplamente empregado. No entanto, ocorre a resistência dessas populações, necessitando doses maiores e ocasionando efeitos colaterais, no caso, efeitos tóxicos em animais e humanos. Dessa forma, a descoberta de substâncias com potencial larvicida também deve preservar tanto na redução da população desse vetor, mas também reduzir o impacto ao meio ambiente, e à biodiversidade. Portanto, o objetivo do nosso trabalho é avaliar o efeito do extrato etanólico de Mimosa tenuiflora micorrizada sobre larvas de Aedes aegypti. Para o preparo do extrato, todo o material coletado ele foi previamente realizado um experimento em que utilizou-se tratamentos com fungomicorrízicos, duas espécies, Gigaspora albida e Claroideoglomus etunicato, e o tratamento testemunha, o tratamento controle, em que as sementes foram colocadas previamente para germinar. Após essa germinação, elas foram colocadas, quando atingiram a formação de plântulas, foram colocadas em sacos pretos, sacos de mudas, e na região de raiz foi adicionado o solo inóculo do FMA anteriormente mencionado. A partir daí, ficaram 124 dias em casa de vegetação e depois foram transplantadas para o campo. Permaneceram em campo durante 834 dias, que foi a data que foi coletado o material vegetal, o material aéreo, para a montagem do extrato. As folhas foram coletadas, colocadas em sacos para secagem em estufa, a uma temperatura de 45 graus, até permanecer em peso constante. Quando adquiriram peso constante, foram moídas no moinho de facas e após isso foram colocadas para numa maceração exaustiva, utilizando etanol a 95% durante 12 dias. Após essa maceração exaustiva, foi colocado em rotoevaporador o filtrado que foi adquirido e colocado a 50 graus para evaporar o solvente. A partir daí, obteve-se o extrato etanólico bruto, que foi posteriormente testado sobre as larvas. As larvas foram adquiridas na Universidade Federal do Vale do São Francisco, na Univas, Laboratório de Entomologia, da linhagem Rockefeller. Para o ensaio larvicida, foi utilizado o extrato bruto e o grupo controle, que é apenas com água destilada. E para isso foram eclodidos aproximadamente 1.000 ovos, num sistema fechado por 60 minutos, que após a eclosão, as larvas foram transferidas para bandejas plásticas, onde adquiriram até a formação de larvas L3, que elas foram retiradas e colocadas em 10 larvas em cada copinho desse plástico. Após colocadas nos copinhos plásticos, foi adicionado uma solução do extrato, solução de água destilada com o extrato em diferentes concentrações, 1.500, 1.200, 800, 500, 200 microgramas por ml. E a partir daí foram expostas a essa solução extrativa e sendo realizada após 24 horas a contagem da mortalidade larval. Todo elemento experimental foi inteiramente casualizado em arranjo fatorial de tratamento com FMA versus as diferentes concentrações do extrato. E sendo os testes realizados em triplicata e os dados foram submetidos à análise de variância e as médias comparadas ao teste de Tugger. Em relação aos resultados, não houve interação entre as variáveis analisadas, FMA e concentrações do extrato. No entanto, houve efeito do FMA ou das concentrações do extrato separadamente, em que observou-se que Gigaspora albida, aqui na figura 2, observou-se que Gigaspora albida diferiu estatisticamente dos outros, independentemente da concentração.
E considerando as concentrações dos extratos, os extratos que continham maiores concentrações diferiram estatisticamente dos outros de menores concentrações, conforme aqui a figura de número 3. Então, dessa forma, foi observada uma baixa toxicidade contra o Aedes nos tratamentos controle, que é o 100 FMA, e o inoculado com o claridoglomo zetumicato. E os extratos de plantas inoculadas com Gigaspora albida demonstraram uma excelente atividade larvicida. Dessa forma, Mimosa temniflora possui um poder larvicida. Esse resultado pode estar relacionado com a própria característica do extrato bruto, sendo necessário mais estudos a fim de isolar os ativos larvicidas e possibilitar seu efetivo método de controle associado à tecnologia micorrízica. E a conclusão conclui-se que o extrato etanólico bruto de planta adulta de Jurema preta micorrizada com Gigaspora albida apresentou efeito larvicida contra Aedes aegypti após 24 horas, e as maiores concentrações dos extratos etanólico bruto de planta adulta de Jurema preta foram eficazes como larvicida após 24 horas contra o Aedes aegypti. Olá, meu nome é Catherine Lorraine Kubiak, sou aluna do curso de Agronomia da Universidade Tecnológica Federal do Paraná e hoje no 17º Congresso Nacional do Meio Ambiente irei apresentar o trabalho que está intitulado como Macrofauna edáfica sobre fragmento de mata nativa e solo fertilizado com água residuária da suinocultura para cultivo de aveia preta. O trabalho também conta com autores Gineia Tessaro, professora doutora da Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Campus 2 Vizinhos, Jéssica Camille da Silva, mestre em Ciências Agrárias pela mesma instituição, eu, Catherine Lorraine Kubiak, aluna do curso de Agronomia da mesma instituição, Luiz Felipe Viles Arzik, aluno do curso de Agronomia da mesma instituição, e Silvio César Sampaio, professor doutor da Universidade do Oeste do Paraná, Campus Cascavel, do Departamento de Recursos Hídricos e Saneamento Ambiental. O trabalho ele está alocado no eixo temático reaproveitamento, reutilização e tratamento de resíduos. A suinocultura é uma prática econômica comum nas regiões agrícolas no sul do Brasil. No entanto, nos últimos anos, houve um aumento significativo do sistema produtivo, havendo um maior acúmulo de dejetos suínos em sistemas confinados. Como alternativa a esse enorme volume gerado, os produtores vêm utilizando como forma de fertilizante do solo. No entanto, o seu uso excessivo ele possui um potencial de poluição dos recursos naturais, e isso inclui a biota do solo. A fauna edáfica é um componente fundamental do sistema solo, sendo ela responsável por inúmeros processos essenciais para o funcionamento do ecossistema. Entre eles, podemos citar a ciclagem de nutrientes, a decomposição da matéria orgânica, a estabilidade de agregados, a aeração do solo, a produção de humus, a regulação de outros organismos e também a formação de galerias. Além destes processos, os organismos pertencentes à macrofauna edáfica, que são aqueles que possuem tamanho superior a 2 milímetros, possibilitam seu uso também como indicadores de qualidade do solo. Isso é devido à sua alta sensibilidade a impactos antropogênicos e também às práticas agrícolas. Nesse sentido, o objetivo do trabalho foi avaliar os efeitos da aplicação de diferentes doses de água residuária da suinocultura, denominada ARS, sobre a macrofauna do solo em cultivo de aveia preta. O estudo foi realizado no município de Campo Bonito, Paraná, através de um arranjo experimental composto por 7 tratamentos, com 3 repetições, totalizando 21 parcelas experimentais de 25 m². Os tratamentos são T1, 0 m³ hectare de RS, T2, 50 m³ hectare de RS, T3, 100 m³ hectare de RS, T4, 150 m³ hectare de RS, T5, 200 m³ hectare de RS, T6, adubação mineral NPK, ambos os 6 cultivados com aveia preta. E o tratamento T7 é o fragmento de mata nativa. A aplicação da água residuária suína foi realizada em etapa única, 7 dias antes da semeadura da aveia preta. Já a produção da serrapilheira na mata e da matéria seca da aveia foi obtida com gabarito de 1 m² e o material seco em estufa até seu peso constante.
Já para a coleta da macrofauna, foi realizado durante a fase reprodutiva da cultura, utilizando o método TSBF, no qual foi descrito por Bignell e seus colaboradores em 2010. Este gabarito tem o tamanho de 0,25 por 0,25 por 0,30 metros, onde foi coletado um monólito de solo por parcela, utilizando o mesmo conforme está na figura. Após a coleta, essas amostras foram analisadas por catação manual, com auxílio de lupa, e os organismos eles foram armazenados em álcool 70 e após sua identificação ao menor nível taxonômico possível. Com relação aos resultados, foram amostrados ao total 6 grupos da macrofauna edáfica, sendo as aranes, formícide e oligoqueta os únicos grupos que diferiram estatisticamente entre os tratamentos. Conforme a tabela 1, verifica-se que o tratamento T7 foi o que apresentou as maiores médias para os 3 grupos, devido à maior diversidade vegetal que existe neste ambiente, que seria o de mata nativa, o que favorece a predação das aranhas, o forrageamento e a nidificação das formigas, e também a maior umidade do solo, que favorece a população das minhocas. Em relação à produção de massa seca da aveia, foi obtido um maior valor para o tratamento T5, que seria a maior dose de ARS, com um total de 1,3 toneladas hectare de massa seca, com valores muito próximos da mata nativa, que seria o tratamento T7, com uma média de 1,5 toneladas hectare de serrapilheira. Com relação à abundância por metro quadrado, riqueza de diversidade, os maiores valores estão atribuídos também ao tratamento T7. Isso indica que mesmo com o incremento da RS na cultura da aveia, ainda a área de mata apresenta condições melhores para o desenvolvimento da macrofauna edáfica, devido à maior diversidade vegetal que existe e também da deposição da serrapilheira. Com relação ainda à diversidade de xeno, verifica-se que o tratamento T3 e o T5 obtiveram valores semelhantes, que são 0,86, apresentando maior diversidade na área de cultivo de aveia, enquanto a abundância média e a riqueza foi superior no tratamento T3, no cultivo da aveia, indicando um possível efeito negativo dos grupos edáficos quando submetidos a doses superiores a 100 metros cúbico hectare de RS. Dessa forma, temos como conclusão que os tratamentos utilizando 100 e 200 metros cúbicos hectare de RS proporcionam maior diversidade da macrofauna edáfica. Entretanto, em doses superiores de 100 metros cúbicos hectare do fertilizante, observa-se um decréscimo na sua riqueza de grupos e também na abundância, podendo resultar na diminuição das funções ecológicas exercidas. As referências utilizadas para a apresentação foram de Oliveira Filho e seus colaboradores, Siqueira, Silva e Paz Ferreira, e também de Bignell e seus colaboradores. Os agradecimentos vão ao CNPq pela concessão de bolsa de doutorado e muito obrigada. Olá, meu nome é Maria Eduarda Lima Braz, sou estudante da Universidade de Pernambuco, campus Petrolina, e vou apresentar o trabalho cujo nome é Micorrizas arbusculares na mangicultura do semiárido manejado com adubação verde, no 17º Congresso Nacional de Meio Ambiente 2020. Bom, para entendermos primeiro meu trabalho, é necessário conhecermos os fungos micorrizas arbusculares. Eles são importantes componentes da microbiota do solo, pois se associam ao sistema radicular da maioria das plantas, através de uma simbiose mutualística denominada micorriza arbuscular. Nela, o fungo ganha parte dos carboidratos produzidos pela planta e, em troca, cede um sistema mais eficiente para a obtenção de água e nutrientes para ela. A mangicultura do semiárido nordestino tem grande importância nacional, devido à grande extensão de áreas cultivadas, volume de produção e qualidade, o que traz o crescimento econômico para a região. O manejo da cultura da manga pode incluir diversas práticas, tais como o uso de fertilizantes, defensivos, herbicidas, revolvimento do solo, irrigação diária, adubação orgânica, dentre outros. Tais práticas alteram a estrutura física,
a fertilidade e a composição microbiana do solo. O manejo afeta diretamente a microbiota do solo. Esta, por sua vez, afeta direta e indiretamente a produtividade agrícola. Deste modo, se torna inegável a importância de estudos como esse, em que procura um manejo adequado em que vise a conservação e a produtividade. O uso de adubação verde também é uma prática presente na mangicultura em que vai trazer diversos benefícios, tais como a ciclagem de nutrientes, o equilíbrio biológico, além de cobrir e proteger o solo. O uso de adubação verde pode promover alterações qualitativas e quantitativas nos FMAs nativos do solo, bem como na formação de micorriza arbuscular. O objetivo do estudo foi avaliar a condição micorrízica das plantas utilizadas para adubação verde em diferentes composições no cultivo irrigado de mangueiras do semiárido sob o manejo de revolvimento do solo e sem revolvimento do solo. O estudo foi feito no cultivo de mangueiras em condições de campo, numa estação experimental da Embrapa Semiárido, Petrolina, Pernambuco. O experimento foi feito em blocos ao acaso, num esquema fatorial de 3x2 com 4 repetições. Teve 3 composições diferentes para adubação verde, sendo elas o coquetel vegetal 1 com 75% leguminosa e 25% não leguminosa, o coquetel vegetal 2 com 75% não leguminosa e 25% leguminosas, e a vegetação espontânea, que são as plantas que naturalmente cresciam na entrelinha da mangueira. Bom, essas plantas são plantadas anualmente e quando chega seu 70º dia de crescimento, é feito o corte da parte aérea e aplicada sua fitomassa ao solo, sendo 2 formas de aplicação. A primeira, com o revolvimento do solo através do uso da gradagem ou através da deposição superficial sem o revolvimento do solo. Após isso, as raízes foram coletadas, processadas e levadas para o Laboratório de Micologia da Universidade de Pernambuco para serem analisadas. Aqui desse lado podemos ver uma gravura demonstrando as etapas de processamento das raízes. Bom, aqui nos nossos resultados podemos presenciar que o grau de colonização micorrízica total das plantas utilizadas para adubação verde foi alto, variando de 60% a 90%. O coquetel vegetal 1 afetou negativamente a colonização micorrízica total quando teve sua biomassa incorporada ao solo. Estudos dizem que isso se deve quando há incorporação ao solo, quebra-se a rede de micélio que esse fungo forma e expõe elas ao sol, causando sua oxidação e, consequentemente, a inviabilidade desses propágulos, conduzindo assim uma redução à colonização micorrízica. Os coquetéis vegetais 1 e 2 obtiveram maiores médias do que a vegetação espontânea. Isso se deve porque a vegetação, por ser nativa, ela tem uma maior adaptabilidade a esse local, tendo menor grau de micotrofia. Consideramos somente a forma de aplicação da fitomassa ao solo, vemos que quando é depositado superficialmente o coquetel vegetal 1 e 2, obtém médias de colonização total semelhantes. Contudo, quando eles são incorporados ao solo, vemos que o coquetel vegetal 2 apresenta uma maior média de colonização. Isso se deve ao coquetel vegetal 2 ter a prevalência de gramíneas, que tem o sistema radicular fasciculado, sendo menos susceptível a esse tipo de manejo. Todas as composições de adubação verde foram altamente colonizadas, favorecendo assim a manutenção das micorrizas da área cultivada. Por fim, recomendamos aí ao agricultor que deseja implantar adubação verde na sua área cultivada, que se estiver pensando no manejo por deposição superficial, o coquetel vegetal 1 e 2 são excelentes. Contudo, se estiver pensando em um manejo por incorporação ao solo, o coquetel vegetal 2 é o mais indicado. E ainda, se quiser se abster de gastos, a vegetação espontânea também se mostrou excelente. Então, com isso, eu quero desejar a todos um ótimo congresso. Aproveitem bastante o evento e tchau, tchau. Olá, eu sou Juliane Araújo, acadêmica do curso de Engenharia Civil da Universidade Federal do Pará, campus Tucuruí. Apresento ao 17º CNMA
o trabalho cinzas de resíduos vegetais empregadas como adições minerais na redução do calor de hidratação do cimento Portland. Os autores são Juliene Cruz da Silva Araújo, Francirene Pereira Bonfim e Fernanda Pereira Gouveia, ambas da Universidade Federal do Pará. Introdução. Um dos principais problemas do uso do cimento para preparo de grandes volumes de concreto é a geração de calor no interior das estruturas, que devido às dimensões elevadas, encontra dificuldades em se dissipar para a atmosfera. E esse calor gerado, ele gera tensões internas que provocam a formação de fissuras no elemento estrutural, permitindo a entrada de agentes agressivos, infiltração de água, afetando a segurança do empreendimento. Entre as medidas para controlar o aumento de temperatura no interior do concreto, conforme Furnas, citado por Salom 2016, tem-se a utilização de adições minerais pozolânicas, utilizadas em substituição ao cimento Portland. As adições minerais mais utilizadas na construção civil em substituição aos materiais cimentícios, eles são resíduos provenientes de processos industriais, que seriam descartados no meio ambiente, ocasionando riscos tanto para o meio ambiente quanto para os seres vivos, solo e água. Ainda existem os resíduos de origem do tipo vegetais, que são aqueles que são cascas, bagaços, são despejados em locais inapropriados, gerando entulhos que contribuem com a poluição ambiental. Desta forma, o objetivo desse trabalho é realizar um levantamento bibliográfico das adições minerais utilizadas em substituição ao cimento Portland para minimização do fenômeno de calor de hidratação gerado na concretagem de estruturas de grandes dimensões. A metodologia da pesquisa ela foi baseada em uma revisão bibliográfica através de busca de trabalhos do tipo artigos, teses e dissertações no Google Acadêmico e no periódico CAPES. A escolha das pesquisas consistiu em analisar as que abordassem as adições minerais provenientes de resíduos vegetais na contribuição da redução do calor de hidratação do cimento. Algumas palavras que ajudaram a localizar os trabalhos foram calor de hidratação, adição mineral e resíduo vegetal. Resultados. Algumas das adições minerais encontradas para controlar esse fenômeno têm-se a cinza da lenha de eucalipto, que é uma adição mineral proveniente de queima da madeira em processos industriais. Vasque, 2012, ele observou que os teores de 0, 5, 30 e 45% de adição em substituição ao cimento Portland, alcançou-se uma temperatura de 77, 67, 70 e 39 graus Celsius. A partir dessa curva de temperatura versus tempo, percebe-se que a curva contendo os teores de adições minerais em substituição ao cimento, ela apresenta menor pico de hidratação se comparado à argamassa de referência, que é sem adição. Ainda percebe-se um retardo no início do processo de hidratação. A cinza do óleo de palma, também chamada de azeite de dendê, é um outro resíduo também obtido na queima da casca do óleo de palma ou fibra da casca do palmito como combustível na cadeira do moinho de óleo de palma. A Val e Cherroux, 2013, eles observaram que os teores de 50, 60 e 70 de substituição desse material em relação ao cimento, conforme aumentou-se o teor de adição mineral, menor foi o calor gerado, demonstrando o bom potencial da cinza do óleo de palma no controle da hidratação do concreto. Já a cinza da casca de arroz, que é um material obtido a partir da queima da casca de arroz, Gomes, 2017, ao analisar os teores de 5, 10, 20 e 30%, ele observou modificação na velocidade de hidratação do cimento e na quantidade de calor gerado. A cinza do bagaço da cana-de-açúcar também é um outro resíduo vegetal, que ele é proveniente da parte sólida da cana restante do processo de extração do caldo de cana, após passar por um processo de queima, transforma-se em cinza e esse é o material que ele é utilizado em substituição ao cimento. Chuzilk, 2019, ele verificou que os teores de 10, 20 e 30 em substituição ao cimento pela cinza, as temperaturas de hidratação elas foram mais baixas em 4, 7 e 10 graus Celsius, respectivamente.
As conclusões desse trabalho é que a utilização das cinzas de resíduos vegetais em substituição do cimento no preparo de argamassas e concretos é uma das formas de reduzir o calor de hidratação do cimento, sendo algumas delas as cinzas da lenha de eucalipto, a cinza da casca de arroz, a cinza do óleo de palma e a cinza do bagaço da cana-de-açúcar. Portanto, conforme se reduz a quantidade de cimento na mistura, menor é o calor gerado. Além disso, tem-se os benefícios ambientais, já que esses resíduos eles seriam depositados na natureza, sem destinação adequada. Além disso, o cimento que ele é utilizado na mistura, conforme se reduz o teor de cimento, ele reduz também os impactos ambientais, já que o cimento, no seu processo de produção, ele ocasiona impactos ao meio ambiente. Essas são as referências e obrigada. Olá, eu sou Juliene Araújo, acadêmica do curso de Engenharia Civil da Universidade Federal do Pará, campus Tucuruí. Apresento ao 10º CNMA 2020 o trabalho Avaliação dos resíduos da produção do aço no índice de desempenho do cimento. Os autores: eu, Juliene Cruz da Silva Araújo, Francirene Pereira Bonfim e Fernanda Pereira Gouveia. Introdução. Conforme o Instituto Aço Brasil, é gerado cerca de 600 kg de resíduos para cada tonelada de aço produzido, sendo 2 deles a escória de alto forno e o pó de aciaria elétrica. No entanto, para a minimização dos impactos ocasionados pela produção dos resíduos da fabricação do aço, é de suma importância a incorporação desses resíduos na construção civil, e uma das formas são na composição de concretos e argamassas, como adição mineral em substituição parcial ao cimento Portland. O objetivo do trabalho consiste em avaliar o índice de desempenho do cimento aos 28 dias, com substituição parcial do cimento pelas adições minerais, escórias de alto forno e pó de aciaria elétrica, provenientes do processo de produção do aço na empresa Sinobras, localizada na cidade de Marabá, Pará. A metodologia da pesquisa, os materiais utilizados foram a escória de alto forno e o pó de aciaria elétrica, que são provenientes do processo de produção do aço. Foram utilizados também o cimento CP2F32, areia normal brasileira, que é uma areia padronizada do IPT, e água. A escória de alto forno, ela foi coletada, ela foi do tipo granulada, conforme mostra aqui na figura. Porém, para a utilização em materiais cimentícios, é necessário que seja um material fino, e, portanto, a escória ela passou por um beneficiamento no equipamento Los Angeles até atingir a granulometria fina, passante na peneira de 75 micrômetros. Já o pó de aciaria elétrica, ele foi coletado, ele já é um resíduo fino, ele foi utilizado na granulometria coletada na indústria. Aos 28 dias, realizou-se o índice de desempenho do cimento com cimento Portland, e no qual foram moldados 6 corpos de prova para cada uma das adições minerais e 6 corpos de provas para uma argamassa de referência que é sem adição mineral. Para a argamassa contendo as adições minerais, o teor de substituição utilizado ele foi de 25%. Após a determinação e realização dos ensaios de resistência à compressão axial aos 28 dias, calculou-se o índice de desempenho com o cimento, que é realizado através da relação entre a resistência da argamassa com adição e a resistência da argamassa sem adição mineral, multiplica-se por 100 para encontrar o índice em percentual. Os resultados. Os resultados das resistências médias à compressão axial dos corpos de prova aos 28 dias, eles são apresentados no gráfico 1, no qual, para argamassa sem adição mineral, a resistência aos 28 dias foi de 16,6 MPa. Para a escória de alto forno, com teor de 25% em substituição ao cimento Portland, a resistência aos 28 dias foi de 16,5 MPa. Já para o pó de aciaria elétrica, teor de 25%, a resistência aos 28 dias foi de 14,2 MPa. Com essas resistências obtidas,
obteve-se o índice de desempenho do cimento para a amostra com escória de alto forno de 99,4% e para a amostra com pó de aciaria elétrica de 85,5%. Porém, a ABNT-NBR 12.653, ela determina que o índice de desempenho com cimento Portland deve ser maior ou igual a 90%. Portanto, conforme os requisitos dessa norma, apenas a escória de alto forno ela classifica-se como adição mineral pozzolânica. Almeida 2010 afirmam que a escória de alto forno ela atende aos critérios de durabilidade em argamassas e concretos. Já em relação ao pó de aciaria elétrica, Machado 2002 ele afirma que o resíduo ele contribui na resistência à compressão axial até um limite de substituição de 20%. No entanto, o teor utilizado ele foi considerado significativo, de 25%, ou seja, o pó de aciaria elétrica ele contribui na resistência até um teor de 20%. Conclusões: verificou-se que as adições minerais escória de alto forno e o pó de aciaria elétrica apresentaram bom comportamento quando utilizados em substituição ao cimento Portland, adquirindo resistências próximas da mistura sem adição. No entanto, apenas a escória de alto forno ela classificou-se como adição mineral pozzolânica. Logo, a utilização desses resíduos, além da redução do consumo de cimento na mistura, também contribui na minimização dos impactos ambientais. Essas são as referências. Agradecimentos à empresa Sinobras pelo apoio e fornecimento dos resíduos e ao CNPq pela Bolsa de Iniciação Científica. E obrigada. Olá, meu nome é Karine de Albuquerque Campos do Prado, mestre em Ciência e Tecnologia Ambiental pelo Programa de Pós-Graduação em Ciência e Tecnologia Ambiental da Universidade de Pernambuco, Campus Petrolina. Meu trabalho é micorrizas arbusculares em áreas de caatinga e em agroecossistemas no semiárido. O semiárido brasileiro é marcado por baixa precipitação pluviométrica e por grandes eventos de seca. Desde quando começou a ser habitado, os solos dessa região começaram a ser incorporados no processo produtivo, tanto para fins agrícolas, pecuária ou na sobrevivência humana, sendo incorporado também na economia. Com isso, várias áreas começaram a ser degradadas, o que levou à preocupação dos cientistas em criar novas tecnologias onde fossem aliados tanto na recuperação de áreas degradadas quanto também na produtividade agrícola, já que era um fim na economia. Então, os fungos micorrízicos arbusculares entram nesse contexto, pois são fungos que estão presentes em todos os ecossistemas terrestres, fazem parte da microbiota natural e têm função diretamente no desenvolvimento da planta e na maior produtividade, pois conseguem levar nutrientes para as plantas. Eles formam uma simbiose onde levam nutrientes para as plantas e as plantas fotossintetizam para eles. Com isso, o objetivo desse trabalho é avaliar como a colonização micorrízica é afetada por mudanças no uso do solo com substituição da vegetação de caatinga por plantas de interesse agrícola. O trabalho foi desenvolvido no Instituto Federal de Ciência, Tecnologia e Educação, o IEF Sertão, na zona rural de Petrolina. Foram coletadas amostras de solos e raízes de 12 áreas, sendo coletados na camada de 0 a 10 centímetros e teve uma variância de 10 a 20 amostras por local. As raízes finas foram separadas e coradas com azul de tripano para a avaliação da colonização micorrízica total, e os dados de colonização micorrízica foram avaliados por variância de ANOVA e teste de Tuck. Bom, como resultado da colonização micorrízica total, a gente tem médias que foram acima de 80%. Esses valores altos podem ser explicados pelo período que foi realizada a coleta. A coleta foi realizada no período chuvoso do ano de 2019 e estudos mostram que quanto maior a presença de chuvas no local, maior a colonização micorrízica. Então, essa colonização micorrízica alta pode ser explicada
pelo período que foi coletado, porque na caatinga as plantas, o estado fenológico das plantas tem muito a ver com o período chuvoso. Quando estão no período chuvoso é quando as plantas da caatinga estão em período de floração e frutificação. Então, por esse motivo, possa ser que a colonização micorrízica tenha sido alta por conta do período chuvoso onde foram coletadas. Com isso, concluímos que a colonização das plantas por fungos micorrízicos arbusculares no período de realização das coletas que foram feitas no período chuvoso, contudo, esse período chuvoso se deu no final. Bolei tudo. A colonização das plantas por fungos micorrízicos arbusculares foi alta em todos os solos estudados, tanto nas áreas de caatinga quanto nas áreas cultivadas e espécies de importância agrícola ou com pastagem. Obrigada à Universidade de Pernambuco, ao Programa de Pós-Graduação em Ciência e Tecnologia Ambiental e ao CNPq. Olá, meu nome é Daniela de Souza Silva, sou professora de Biologia na Escola Estadual Presidente Tancredo Neves, em Aparecida de Minas, que é distrito de Frutal, Minas Gerais. Eu vou apresentar o meu trabalho intitulado como Chá da Casca do Abacaxi, agregando valor ao resíduo da fruta. Esse trabalho foi desenvolvido com apoio dos professores doutores Maurício Castilhos e Thaís Correia, da Universidade de Minas Gerais. A princípio, nós fomos em busca de um trabalho que trouxesse uma rentabilidade, um reaproveitamento para a comunidade. Aparecida de Minas é um grande polo produtor de abacaxi. Aqui a gente encontra duas espécies, o pérola e o havaiano. No trabalho, nós trabalhamos com o abacaxi pérola, que é o que mais tem na nossa região. E a gente via que o descarte dessas frutas e da casca do mesmo é um número imenso, um grande desperdício. Então, a gente precisava encontrar uma forma de melhorar. Então, foi dessa forma que nós chegamos ao título, ao trabalho, ao conteúdo do trabalho. O estado de Minas Gerais se destaca no panorama de produção de frutos tropicais, principalmente na produção de abacaxi, uma das frutas com maior índice de produção na região do Triângulo. O abacaxi, de uma forma geral, é utilizado para a fabricação de inúmeros produtos. Entretanto, sua casca é rica em macro e micronutrientes. É descartada como um resíduo de processo. A utilização de resíduos de frutas tem sido uma tendência nos projetos que envolvem a tecnologia e a ciência de alimentos. O nosso objetivo foi o reaproveitamento de resíduos como matéria-primas que vem sendo discutida como forma de reaproveitar o aporte nutricional do resíduo e com o objetivo de minimizar o desperdício de alimentos. Neste contexto, este trabalho teve como objetivo produzir chá com a casca do abacaxi, reaproveitando esse resíduo como fonte de fibra e nutrientes. O trabalho foi dividido em 6 etapas. Primeiro coletamos, os meus alunos e eu fomos a campo coletar esses abacaxi diretamente com o produtor rural. Depois a gente teve o processo de higienização e de secagem das cascas, empregando 2 métodos. O natural, através do sol, e o forno convencional, a gás mesmo, né? E a avaliação dos métodos. Depois fizemos análise microbiológica de coliformes termotolerantes e de salmonela. Infelizmente, o nosso material seco ao sol, diretamente no sol, ele foi contaminado. Então, nós não pudemos aproveitá-lo. Então, a análise sensorial, que é e de aceitação, que foi o próximo passo,
ela só aconteceu com a amostra vinda seca no forno convencional. Depois a gente teve a análise de estatísticas dos resultados e, por fim, a culminância do projeto, né, que foi a apresentação na Feira de Ciências da UENG. E, por sinal, ficamos todos muito felizes. Foi um trabalho muito bem aceito na comunidade, até por conta de ser um assunto que a comunidade vive do abacaxi, né, direta ou indiretamente. E os chás elaborados com a casca seca em forno convencional não apresentaram contaminação microbiana e foram consideradas para análise sensorial. Como eu já havia dito, foi a única amostra utilizada. Os resultados estatísticos indicaram a presença de diferença significativa quanto os scores de aceitação do chá da casca de abacaxi foram comparados, pressupondo maior aceitação de aparência e do aroma. Inclusive, na tabela, a gente consegue ver bem a indicação, né, que nós trabalhamos com 4 atributos: aparência, aroma, sabor e aceitação global. O projeto foi apresentado na Feira de Ciências e ficou classificado entre os 10 trabalhos mais bem avaliados. Diante desses resultados, foi observada a elevada aceitação sensorial do chá da casca do abacaxi, apresentando considerável potencial para comercialização. Este resultado evidenciou que o reaproveitamento de um determinado resíduo pode ser responsável por elaborar um novo aliado à minimização do desperdício, que é um assunto que está em alta, né? Hoje o meio ambiente está em pauta, então a gente está sempre tentando reaproveitar e evitando esse acúmulo de resíduos. Queremos agradecer a participação no Congresso Nacional do Meio Ambiente de Poços de Caldas. Com certeza, a participação no Congresso só veio para brilhantar mais o nosso projeto. Olá, o meu nome é Lília, eu sou professora de Ciências Biológicas da Rede Estadual de Minas Gerais. Participei da Feira de Ciência em parceria com a Universidade do Estado de Minas Gerais, UENG, Polo de Frutal. O meu trabalho tem como título o aproveitamento dos frutos do cerrado como fonte alimentar alternativa e funcional. O cerrado brasileiro é conhecido como um dos biomas com maior diversidade biológica do mundo. Possui uma flora com características intrínsecas com espécies nativas que produz frutos comestíveis com cores atraentes e sabor agradável e alta qualidade nutricional. Esses frutos do cerrado e seus respectivos resíduos, cascas e semente, além dos nutrientes básicos, apresenta compostos bioativos que possuem propriedades antioxidantes, anticarcinogênicas, transformando-os em potenciais matéria-prima para a gastronomia na elaboração de receitas funcionais, que auxilia na prevenção e combate a doenças, além da promoção de saúde. Neste contexto, o projeto teve como objetivo elaborar receitas funcionais utilizando o aporte tecnológico, nutricional e funcional dos frutos do cerrado, resultando em alimentos que não contenham glúten e lactose. Este projeto ele foi realizado no ano de 2019, no período de maio a setembro. Num primeiro momento, os alunos e os professores da Escola Vicente Macedo foram a campo, coletaram os frutos do cerrado, fizeram uma seleção, higienizaram estes frutos e eles foram congelados para posteriormente elaborar as receitas. Essas receitas
contava com subprodutos. Esses subprodutos foram o leite de baru, a farinha de baru, o corante azul de jenipapo. As receitas elaboradas com os ingredientes obtidos dos frutos do cerrado apresentaram aparência ideal, aroma e sabor agradável. A tabela 1 mostra os resultados médios da avaliação sensorial dos 5 atributos para as amostras mencionadas. Os 5 atributos foram aparência, aroma, textura, sabor e aceitação global. O brownie de chocolate com castanha de baru apresentou aceitação média, máxima em todos os atributos sensoriais, sendo a amostra que se destacou em comparação às demais amostras avaliadas. O bolo com farinha e leite de baru, bolo azul de jenipapo, licor de jenipapo, trufa de baru, geleia de jenipapo apresentaram boa aceitação na análise sensorial. O pão da farinha de baru e o pão colorido de jenipapo e açafrão foram as receitas que obtiveram uma menor aceitação na análise sensorial. De uma forma geral, os alimentos produzidos com os frutos do cerrado apresentaram elevada aceitação sensorial, sendo uma alternativa aos consumidores que prezam por dietas saudáveis. O projeto apresentado na Feira de Ciências da UENG Frutal foi classificado entre os 5 trabalhos mais bem avaliados no evento, evidenciando as potencialidades da matéria-prima estudadas na elaboração de receitas funcionais e processamento de alimento. Após a análise sensorial dos produtos elaborados, foi possível pressupor certo potencial de mercado aos mesmos, além de agregar valor nutricional à dieta, proporcionando alternativa para os consumidores com doenças celíacas e com intolerância ou alergia à lactose. Muito obrigada. Olá, eu sou Eliana Gomes de Paula e Silva, professora de Geografia, especializada em Gestão Ambiental. Este trabalho tem a participação e colaboração da professora Aline Nunes, da Escola Municipal Angelicar, do Frutal, Minas Gerais, da professora doutora Lidiane Alves, da UFO, de Uberlândia, Minas Gerais, e também do professor mestre Adriano Reis, da UENG, de Frutal, e o professor mestre Fábio Rodrigues, da UENG, de Frutal, Minas Gerais. O título do nosso trabalho é Resíduos Sólidos Domésticos em Comunidades Rurais, a realidade da Escola Municipal Ângelo Ricardo em Frutal, Minas Gerais. Projetos de educação ambiental com foco na gestão de resíduos sólidos em ambientes educacionais têm resultados promissores e diante desses trabalhos nós destacamos os trabalhos da Silva Souza, de 2020, e Barros, de 2013. O primeiro em escola de ensino fundamental e o segundo em contexto universitário. Os resíduos sólidos considerados neste trabalho são aqueles classificados como os resíduos sólidos inorgânicos, que inclui os resíduos sólidos domésticos da área rural, conforme classificação prevista pelo documento preliminar do Plano Nacional de Resíduos Sólidos em 2011. Diante disso, em 2019, foi desenvolvido o projeto
Resíduos Sólidos Domésticos em Comunidades Rurais, na Escola Municipal Ângelo Ricardo, às margens da rodovia BR-153, quilômetro 181, zona rural do município de Frutal, Minas Gerais. O projeto objetivou averiguar as práticas da escola quanto à gestão dos resíduos sólidos domésticos, promover reflexões quanto aos aspectos socioambientais dessa prática e, por consequência, a adoção de ações que contribuem para a preservação ambiental, em conformidade com as várias metas da Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável estabelecido pela ONU em 2015. Diante da metodologia, o estudo teve como caráter exploratório descritivo, para descrever as características do descarte desses resíduos na Escola Municipal Ângelo Ricardo. Foram realizadas observações no dia a dia do ambiente escolar e encontro com a equipe gestora da escola e servidores gerais, limpeza e manutenção. A temática foi trabalhada com os alunos, principalmente do 9º ano, do ensino fundamental, durante as aulas de geografia. Foram realizadas atividades guiadas acerca do tema Gestão dos Resíduos Sólidos, envolvendo palestras em parceria com a Secretaria do Meio Ambiente. Diante dos resultados, na Escola Municipal Ângelo Ricardo, mesmo de forma precária, já existiam as diferentes destinações para os resíduos gerados, como a coleta seletiva dos resíduos recicláveis, a compostagem dos resíduos orgânicos e a queima de rejeitos, mesmo sabendo que não é a forma correta. Durante a realização do projeto, a equipe escolar realizou algumas modificações e melhorias no projeto da gestão dos resíduos. Quais são essas melhorias? A escola melhorou o acondicionamento do bag, possibilitou o recolhimento de recicláveis trazido das casas dos alunos, realizou a esquematização para a efetivação da compostagem e promoveu a construção do incinerador para melhor controle da queima. Sabemos que essa queima não é a melhor forma para se fazer, mas diante que a escola ela se encontra na área rural e a coleta ela não é feita semanalmente, podemos ver aqui que os resíduos sólidos eram descartados de forma indevida. Então foi uma maneira de não deixar acumular o lixo, principalmente o que é descartado do banheiro. Temos aqui também na imagem a acomodação para o bag, o qual passou a coletar não só os materiais recicláveis da escola, mas também os trazidos pelos alunos. Temos aqui as etapas da construção da compostagem, o qual o resíduo final dessa composteira, que é o humus, é destinado ao cultivo de hortaliças. Diante das conclusões, a pesquisa desenvolvida comprovou que a escola faz a separação dos principais resíduos gerados em suas atividades diárias e em um processo contínuo e gradual da adequação. Promove melhoria nas práticas de destinação e gestão dos resíduos gerados, aliando conhecimentos científicos a uma ressignificação da cultura local. Como trabalhos futuros, sugere um estudo para proposição de ações de retenção de carbono da atmosfera como contrabalanço à queima dos resíduos, já que destacamos que não é uma forma adequada. Outra opção é analisar as práticas adotadas pelas famílias circunvizinhas à escola na gestão dos resíduos sólidos domésticos e as questões culturais que podem influenciar. Deixamos aqui as principais referências bibliográficas do nosso trabalho. Agradeço a todos a participação e a colaboração de todos nesse trabalho. Meu muito obrigado.